Olá pessoal do terceirão, tudo bem com vocês? Com certeza sim. Então vamos aí partir para a nossa primeira aula de geografia, né? Novos saberes, novos conhecimentos, nos preparar aí para o famoso Enem no final do ano, para que vocês consigam uma excelente nota em geografia. Espero colaborar com isso, com certeza, né? Com a boa intenção de vocês em aprender, com certeza vocês tirarão uma excelente nota no Enem de 2021, né? Antes de preparar conteúdo para vocês, então dê uma olhada nas questões do Enem, aquelas que maior possibilidade de cair, né? Então vamos partir para cima delas, né? As que sempre caem nos Enem, que caíram aí nos 5, 6 últimos Enems na disciplina de geografia. Então vamos lá? Então vamos começar com a definição, porque geografia ela trabalha também com definições. Vocês precisam, nós precisamos saber algumas definições para entender o conteúdo explicado em si. Vamos então partir para o conceito de geopolítica. A geopolítica, gente, ela é uma categoria da geografia que abrange os fenômenos históricos e políticos da atualidade. Ela tem o objetivo de interpretar a realidade global, envolve estudo de guerras, conflitos, disputas ideológicas e territoriais, questões políticas, acordos internacionais, questões econômicas que envolvem os países do mundo, porque afinal de contas estamos vivendo uma sociedade moderna na era da intensificação da globalização. Globalização também, e pode ser entendida como aldeia global ou globalismo. Porque hoje o mundo está ligado com muita rapidez, né? A questão da informação, por exemplo. A informação hoje, nós conseguimos ela com muita agilidade, muita rapidez. A internet nos dá essa oportunidade. Também os próprios meios de comunicação, os telejornais, noticiários, nos dão notícias muito rápidas, né? Isso é o advento da globalização. A globalização ela é positiva e negativa ao mesmo tempo. Positiva em que circunstância? Porque ela nos oferece produtos e serviços cada vez mais sofisticados, né? Negativos por quê? Porque ela gera, a globalização infelizmente ela acaba gerando ainda mais diferenças sociais, né? Globalização, por exemplo, ela tem duas estruturas em relação ao desemprego, que é o desemprego estrutural, que é a troca do trabalho humano por máquina, o desemprego estrutural, a troca do trabalho humano por máquina, e o conjuntural é quando há crise econômica dentro das empresas. Vamos começar então? Se o mundo fosse um quebra-cabeça, se ele fosse um quebra-cabeça, eu receberia esse quebra-cabeça desmontado, eu teria que montá-lo, né? Dentro das estruturas que existem hoje, né, das relações entre os países, a cada vez que eu monto o mundo, ele mudou. Eu tenho que fazer outra montagem, tá? Então, sendo assim, eu preciso ter um conhecimento lógico, né, das concepções da geografia, para que eu entenda as questões que estão acontecendo hoje, né? Você sabe que o mundo passou por duas guerras mundiais. A primeira, 14-18, a segunda, 39-45. Eu sei que na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América e a União Soviética lutaram junto do lado dos países aliados para defender seus mesmos interesses. Já no final da Segunda Guerra Mundial, em 45, em 46 começou a Guerra Fria. Ela foi travada entre duas potências mundiais, o surgimento do mundo bipolar. Estados Unidos e União Soviética começaram a conflitar separadamente, porque os interesses já eram outros. Então isso aí dá para perceber que, né, as mudanças são rápidas e eu preciso estar atento a elas. Principalmente para vocês que vão para o Enem aí, essas atualidades são importantíssimas. Importantíssimas, né? Essa questão aí da geografia, dentro dessa questão aí da pandemia do Covid-19, vai ser show de questão que vai cair para vocês, né?
principalmente na geografia, que a gente faça uma reflexão sobre isso. Tá? Isso aqui que eu vou passar para vocês hoje, vocês já viram. A hora que eu for passando, vocês provavelmente vão lembrar, né? Vamos lá? Aqui eu vou citar para vocês, né, exemplo de classificação com base nos elementos sociais, políticos e econômicos. Isso aqui eu vou falar um pouco sobre regionalização mundial. Regionalizar é a mesma coisa que o quê? Dividir. Tá? Então foram várias regionalizações que foram implantadas no mundo. Tá? Algumas existem até hoje, outras não existem mais. Não são tão muito bem, né, aceitas. Pelo nível de desenvolvimento, leva em consideração critérios econômicos e o grau de influência das nações no sistema econômico mundial. Cuidado, não se generalizar. Nem todos os países desenvolvidos ou subdesenvolvidos apresentam o mesmo nível socioeconômico. Aqui tem uma imagem, né, um bairro importante aí, né, São Paulo, o Rio, que traz duas paisagens. Um lado rico, outro lado pobre. Um hotel de luxo e uma favela. Né? Isso retrata as questões das condições sociais da população. Isso graças a um fator chamado fator econômico. Né? O capitalismo, que é o sistema atual que é o sistema econômico que a gente tem, nós brasileiros, o Brasil, é um país capitalista subdesenvolvido, terceiro mundo. Então eu tenho aí, né, diferenças sociais. Isso é ocasionado por quê? Inúmeros fatores. Inúmeros fatores. Um deles, escolaridade. Ponto interessante a se pensar. A definição está aqui, ó. Países desenvolvidos apresentam elevado grau de consumo, a maior parte da população tem uma boa qualidade de vida e elevado grau de escolaridade. Também são os países que dominam a economia mundial e desenvolvem e dominam a maior parte das tecnologias de ponta. É um país desenvolvido. Elevado grau de consumo. Consome muito porque tem um bom salário para isso, garantir isso, né? Boa qualidade de vida. Consequentemente, elevado grau de escolaridade, e eles dominam a chamada tecnologia de ponta. O que é a tecnologia de ponta? É a última das tecnologias. O Brasil produz tecnologia de ponta? Não. Nós adquirimos essa tecnologia de ponta de fora aí, né? Então, quando a gente tem uma tecnologia de ponta, quer dizer que ela já foi de ponta lá em outros países. A gente pega o resto dela aqui, né? Por que não temos tecnologia de ponta? Porque não há investimento em pesquisas. O governo federal não faz investimento em pesquisas. Então as mentes brilhantes do Brasil não ficam aqui, eles vão para fora, eles vão ver tecnologia em outro lugar. País subdesenvolvido, em sua maior parte, foram colônias de exploração. Opa, que coisa interessante. Tá? Colonização de exploração. O que é isso? Está lembrado da história? Os dois tipos de colonização implantados. Foi colonização de povoamento e colonização de exploração. O Brasil, por exemplo, foi colonizado da colonização de exploração, não foi? O Brasil foi descoberto em 1500 por Portugal. Toda a riqueza que estava aqui na colônia foi mandada para fora, né? Que daqui foi para Portugal, de Portugal para a Inglaterra. Então toda a riqueza foi retirada da colônia. Isso é uma das características dos países subdesenvolvidos. Apresentam indicadores sociais e econômicos com índices baixos ou mesmo deficitários. Alta taxa de analfabetismo, população vivendo abaixo da linha da pobreza. É um caso complicado, né? Em geral, são dependentes industrialmente e tecnologicamente dos países desenvolvidos. Suas exportações são baseadas em produtos primários ou matérias-primas. Muitos possuem uma grande dívida externa. Atualmente vivem um processo de urbanização acelerada e sem infraestrutura. Apresentam uma grande disparidade socioeconômica entre as classes sociais. É onde nós brasileiros estamos inclusos.
subdesenvolvido, né? É uma consequência. Então são duas notações: país desenvolvido e país subdesenvolvido. Vou voltar aqui a falar, cuidado, não se generalizar. Nem todos os países desenvolvidos ou subdesenvolvidos apresentam o mesmo nível socioeconômico. O Brasil, por exemplo, hoje, estamos lá classificados como países subdesenvolvidos emergentes. Tá? Conseguimos aí em governos passados uma estabilidade econômica boa, né? Por isso que somos países emergentes. Outra definição, outra classificação, que já foi falado aqui para vocês, a definição, para não generalizar, já foi falado também. Então vamos para frente. Países emergentes são países subdesenvolvidos que já apresentam um certo nível industrial e tecnológico. É o caso do BRICS. A sigla aqui é o BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É Sul-África. Tá? São os países aí que são emergentes, subdesenvolvidos e emergentes, né? Embora a Rússia seja um país desenvolvido. País do Norte e país do Sul. Então temos a primeira definição, primeira regionalização: país desenvolvido e subdesenvolvido, Norte e Sul. Vamos para o macro para a gente... Vamos para frente. O Norte e o Sul, nessa regionalização, foram definidos com base nas condições econômicas e sociais dos países. Ocorre com a maior parte dos países desenvolvidos está no Norte e a maior dos subdesenvolvidos estão no Sul. Então, quais os critérios aqui? Países desenvolvidos do Norte, fortemente industrializados e altamente consumistas: Estados Unidos, países europeus, Rússia e Japão. Países subdesenvolvidos do Sul, em sua maioria, sofrem sérios problemas socioeconômicos decorrentes da política e colonização de exploração: Uruguai e Etiópia. Países emergentes do Sul, países subdesenvolvidos que atraíram investimentos estrangeiros para se industrializarem, mas que ainda são economicamente dependentes: Brasil e China. Aqui está, né? Esse mapa mundi aqui, você sabe que aqui é o Trópico de Câncer. E temos a linha do Equador, tá? Só que tem um ponto a se considerar: linha do Equador. Lá você aprendeu na geografia física lá do 6º ano, norte em cima, sul embaixo. Aqui está a linha do Equador. Só que aqui, norte e sul, nessa divisão aqui em questão socioeconômica ou econômica, tá vendo que a linha ela faz uma curva, tá? Olha aqui bem cá para você ver, esses amarelos são países desenvolvidos, ou países do norte. Olha aqui, ele fez uma curva aqui, pegou a Austrália aqui, ó. Tá? Aqui está continente europeu, africano, asiático. Europeu, africano e asiático, continente americano e Oceania. Ele pegou a Oceania aqui, ó, como país do norte, rico. E os de baixo, países que estão vermelhos aqui, países do sul, são países subdesenvolvidos ou pobres, né? Não é uma regionalização que é aceita, né, por essas questões. Não é bem aceita, mas ela é estudada assim. Importante saber. De fato, nada mudou na distribuição da riqueza no mundo. Apenas a corrida armamentista perdeu força. Assim, a busca de novas estratégias para ganhar mercado passou a ter prioridade na ordenação econômica do mundo. Hoje, no mundo globalizado, há uma corrida muito grande na questão de armamentos, né? Intensificou muito aí no período da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, a corrida armamentista, né? Mas hoje, as maiores potências do mundo é em questão econômica, né? A questão militar é importante, mas basicamente questão econômica, né? Aqui está uma charge: país rico, país pobre. Meu iPhone está tocando, aparelho de última tecnologia, né? E o outro lado, pobrezinho lá da África, provavelmente, meu iPhone está tocando, que é o estômago, né? A pobreza é tão grande que não tem nem questão alimentar, tá? Isso foi questão de ordenação econômica. Regionalização por IDH. IDH é Índice de Desenvolvimento Humano.
Aqui eu tenho a medida. Vamos ver a medida. O índice varia de 0 a 1, quanto mais próximo a 1, maior nível de desenvolvimento humano. E leva em conta 3 aspectos essenciais do desenvolvimento humano: conhecimento, grau de escolaridade, que é medido pelo grau de escolaridade, saúde, medida pela longevidade, que é a expectativa de vida, e padrão de vida digno, medido pela renda nacional bruta per capita. Então aqui eu tenho, né? Pensando naquela notação norte-sul, o IDH ele está razoável, né? Só que lá, né, norte-sul, que a linha pegava aqui, o Brasil estava do lado sul, ele vinha e pegava aqui, né? Olha para você ver, aqui alguns países da América do Sul, o caso do Brasil, entrou no IDH elevado, está próximo a 1, né? Então, quer dizer que tivemos um desenvolvimento aí, né? O que entra para medir o IDH? Grau de escolaridade, saúde, que é a expectativa de vida, e o padrão de vida elevado. Não estamos lá muito bem, né, mas teve uma melhora. IDH médio, esses laranjas, o IDH baixo, esse vermelho, né? País da África que reina aqui nessa situação. Né? Observe que mesmo sendo um indicador bastante utilizado, o IDH apresenta muitas falhas. A principal é não conseguir mostrar a desigualdade socioeconômica entre as classes sociais e entre as regiões de um mesmo país. Então é uma regionalização não tão funcional assim. Nenhum tipo de regionalização é melhor que o outro. São apenas formas de compreensão do mundo que vivemos. A charge, todo mundo está falando que aumentou o IDH. E o que é IDH? Deve ser mais um imposto para a gente pagar, né? Aí reflete naquela questão do grau de escolaridade e conhecimento da maioria da população. Então é verdade. Então, tá? IDH, valor 1. A partir de seus estudos sobre diferentes formas de regionalização mundial, segundo os aspectos socioeconômicos, elaboram uma charge sobre o assunto. Isso aqui é a atividade, tá? As atividades eu vou propor para vocês, não serão igual a essa, tá? Eu vou chamar vocês lá na sala do Google Meet para a gente dar uma discutida a respeito desse assunto, para ver o que vocês acham, né? O que vocês conhecem sobre essas formas de regionalização. Então, até a próxima, um abraço.